Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C#. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre o componente numeric up-down, componente bastante simples de trabalhar, que é aqueles componentes de incremento de numeração, né? Tem a setinha para cima e para baixo, a gente pode aumentar ou diminuir a numeração, o valor do componente. Então vamos aprender sobre isso na aula de hoje. Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal e clica no sininho para não perder nada, porque aqui são aulas de segunda a sexta. Já deixa aquele super like, isso ajuda demais, eu agradeço de coração. E também ajuda você a seguir o nosso canal nas nossas redes sociais, espera no Insta e no Face. Isso ajuda muito para ajudar a compartilhar, espalhar o nosso canal para a gente crescer. Isso é bom para todo mundo, já falei, né? O canal crescendo, tem mais aulas, mais conteúdo de qualidade. E isso vocês só têm a ganhar com isso. Bora então para a aula. Vamos lá. Visual Studio aberto, já criei a janela. Aqui já criei o formulário, já coloquei ela lá no menu, tá certo? Aqui, ó, numeric. Tá vendo aqui, ó? Já fiz a programação para chamada da janela. Isso aqui a gente já vê, já é de praxe para todo mundo, né? Então aqui na nossa caixa de ferramentas nós vamos encontrar o componente numeric up-down, certo? Vamos colocar o componente aqui e ver como que trabalha com esse componente. Primeiro vamos ver ele funcionando no padrão dele aqui. Ele é um componente bastante simples, tá? Olha só, rodamos aqui o nosso programa e configuramos para inicializar minimizado, né? Na última aula, esqueci disso. Então aqui, ó, componente numeric up-down, certo? Tá aqui, setinha para cima, setinha para baixo. Esse é o padrão do componente. Se eu segurar, ele vai incrementando, ó. Nota que ele parou aqui no 100, ele não vai mais, tá vendo? E para baixo ele vai diminuindo. Tudo isso do componente é configurável e nós vamos aprender também a pegar esse componente e setar esse componente. Vamos lá? Vamos ver como que a gente faz isso. Tá aqui, ó. Vamos abrir a barrinha de propriedades. E a primeira propriedade que a gente vê, vamos fixar ela aqui, ó. Fixei ela aqui, porque ela estava sumindo, né? Primeira propriedade que a gente vê é o value. O value é o valor que está definido nesse componente. Então, se eu quiser, por exemplo, que ele já comece com 50, eu configuro o value para 50. Isso pode ser definido em programação, certo? Eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, uma caixa de texto, ok? E um botão, vamos pegar um botão aqui, ó, do ladinho. Vamos chamar essa caixa de texto para... Cadê o name dela aqui, ó? Name text box. Vamos chamar de valor, ok? Text box valor. E esse botão aqui de btn definir valor, ok? Aqui nesse text box nós vamos colocar o valor padrão dele, o valor inicial dele, o text como 0, ok? Beleza. E agora o seguinte, eu quero definir, quando eu clicar aqui no botão definir, eu quero pegar esse value e colocar aqui no nosso numeric text box. Então, o texto do nosso botãozinho vai ser definir valor. Joia. Beleza. Então, como que nós vamos fazer isso? Dá um clique aqui no definir valor e, basicamente, nós vamos pegar o numeric up-down. Como é que chama? É numeric up-down 1? Nem sei. Deixa eu ver aqui, ó. Numeric up-down 1. Isso. Então, numeric up-down 1.value recebe do nosso text box valor.text. Ok? Só que aqui é o seguinte. Opa, que text aqui, ó. Aqui é o seguinte. Veja bem, por que ele está dando erro aqui? Porque o valor do text box não é texto. Então, olha aqui, ó. Já até está falando, não é possível converter implicitamente string em decimal. Então, nós temos que converter esse conteúdo aqui em um conteúdo decimal. Só que aqui, ó, a gente não acha o to decimal, certo? Como que a gente tem que fazer para converter esse camarada aqui em um decimal? Aqui basta a gente usar o typecast do decimal. Então, olha só,
decimal ponto parse, aqui, ó, parse, e eu vou converter esse camarada aqui em um valor decimal. Rodando o nosso programinha aqui, vamos ver como que a gente pode definir o valor lá do nosso numeric up-down. Então, notem que o numeric up-down, toda vez eu esqueço que ele está iniciando minimizado. O valor do numeric up-down, ele não é text. Então, ele é, olha aqui, ó, ele é value, a propriedade do valor, não é text, é value. Então, eu venho aqui e defino 10. Definir valor, ele adiciona 10 aqui para o nosso numeric up-down. Tá vendo? Se eu definir aqui como 50, definir valor, ele coloca lá, eu posso aumentar ou diminuir. Para a gente controlar o componente, a gente vem aqui, ó, aqui, e a gente tem os controles de incremento, todos definidos aqui na barrinha de propriedades. Então, vamos procurar aqui, ó, tá aqui, ó, incremente 1. Aqui é de quanto em quanto ele vai incrementar. Se eu quiser, por exemplo, incrementar de 10 em 10, se eu quiser que o valor máximo seja 500 e o valor mínimo seja 10. Tá vendo? Então, eu fiz todas essas configurações. Vamos rodar isso daqui antes. Vamos vir aqui no nosso form e vamos alterar aqui para o Windows State. Ao invés de minimized, vamos colocar normal. Beleza, agora a nossa tela não vai mais inicializar minimizada, né? Agora a gente vai ver o programinha aí. Então vamos lá, componentes numeric up down. Aqui, ó, vou 1 para cima, ele já incrementou em 60, tá vendo? Então agora ele incrementa de 10 em 10 e olha só, não pode ser menor do que 10. E o valor máximo agora, antes era 100, agora o valor máximo é 500. Eu posso vir aqui e colocar 1000, definir valor. Olha lá o que aconteceu. O valor 1000 não é válido para value. Por quê? Porque ele deve estar entre o máximo e mínimo. Então, agora, antes de definir o valor, eu tenho que verificar se ele está dentro de máximo e mínimo para a gente poder fazer essa definição. Tá vendo que interessante? Vamos ver aqui, ó, value. Então, eu vou verificar se o quê? Se esse cara aqui, veja bem, se esse cara aqui for menor do que o nosso numeric up down ponto mínimo, certo? Não, é para ele definir, né? Então ele tem que ser maior. Se for maior do que o mínimo, end, aqui não é com 2, né? Com end, tudo isso aqui de novo, aqui, ó, tudo isso aqui, copia, cola, se for menor do que o máximo, certo? Na verdade, pode ser maior ou igual e menor ou igual, certo? Máximo, aqui tem mais um parênteses, né? Aqui, o que ele está me falando aqui? Não é possível converter decimal para booleano. O que eu errei aqui? Deixa eu passar isso aqui para baixo para facilitar a minha vida aqui, né? Isso aqui é aqui, só para facilitar a minha leitura aqui. Eu estou verificando se isso aqui for, se o texto for maior ou igual. Agora sim. Se for maior ou igual o mínimo e menor ou igual o máximo, ele pode definir. Então tá certo a nossa condição. Beleza, volta aqui para cima. Joia. Isso aqui também, esse parênteses aqui, coloca pertinho. Beleza. Ele vai definir o valor. Caso contrário, aí eu posso dar uma mensagem, né? Ou posso simplesmente não definir o valor, que é o que eu estou fazendo ali. Então, agora, olha só, se eu colocar 1000,
definir valor, ele não vai mudar. Ele não me deu mensagem nenhuma. Eu posso programar uma mensagem, mas ele não mudou. Tá vendo? Se eu colocar, o mínimo é 10, né? Se eu tentar colocar 5, definir valor, ele não coloca. Mas se eu colocar 250, definir valor, agora ele aceita. Beleza? Se eu colocar 30, definir valor, ele aceita. Está subindo de 10 em 10 e descendo também de 10 em 10, seguindo os mínimos. Os mínimos não, o máximo e o mínimo, beleza? Ficando sempre entre o máximo e o mínimo que eu determinei ali. Outra coisa que a gente pode configurar aqui é o seguinte. Nós temos ainda aqui, quer ver? Aqui, ó, decimal places, casas decimais. Se eu quiser casas decimais, né, eu posso formar quantas casas decimais eu quero, certo? Para aquele valor, lá já até ficou aqui, né? Vou deixar 0. Podemos mudar também a posição aqui, ó, das setinhas. Se eu colocar setinhas na esquerda, aqui, ó, up, down, não, não, cadê? Aqui mesmo, up, down, align. Então, right, eu ponho para left, aí fica na esquerda, certo? Isso aqui é detalhe, né? E todas aquelas configurações de somente leitura, cor de fonte, cursor, posicionamento do componente, tudo isso pode ser definido aqui para o numeric up, down. Então, esse é o componente, muito fácil, tá vendo? Componente simples. Quando a gente estiver definindo componentes de numeração, às vezes é importante, é interessante a gente dar preferência para esse tipo de componente, tá? Porque às vezes facilita o nosso trabalho, tá certo? É um componente que tem uma interação legal, funciona bem, é bastante simples e útil aí da gente trabalhar, certo? Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, meu bom. Já deixa aquele super like, clica no sininho e compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Ficando por aqui, até a próxima aula. Um abraço e tchau!